Olá, pessoal do sexto ano. Vamos aqui para o capítulo 2 da unidade 2 do módulo na página 48. Quem está com o seu módulo vai acompanhando aí e pegue um lápis também para estar respondendo os tópicos que nós iremos abordar. Então, o que é a linguagem da cartografia? A cartografia, como forma de comunicação, evoluiu muito para representar os diferentes aspectos e lugares dos seus espaços naturais e humanos. Mapas e outras representações cartográficas contribuem para a nossa localização nos diversos espaços. A gente viu que o GPS, a gente viu que mapas, a gente viu que imagens de satélites eles são utilizados para isso, certo? O módulo ele pede para que você pegue um atlas, certo? O que é um atlas? É um mapa gigantesco, né? E escolha um mapa político ou físico. Então, para responder isso daqui, você precisa estar com um atlas, ok? E o que é um atlas? É um mapa, né? Onde ele vai apresentar várias feições, certo? Então, a primeira delas aí que ele vai perguntando, né? Da letra A até a letra J, presta bem atenção. O assunto do mapa. O que é o assunto do mapa? Ele é o título. Né? Ele pode ser político, físico, hidrográfico, ele pode ser de vegetação, de clima. Letra B, corpos d'água. Como é que é representado no mapa os corpos de água? De que cor? Da cor azul. Letra C, o tamanho da ampliação ou redução do mapa. Isso é a escala geográfica que a gente vai estudar. A escala geográfica. Ou escala cartográfica, ok, gente? Letra D, a localização das cidades. Ele é representado por um pontinho preto, né? Pegou o mapa e tem lá o pontinho preto, ele é o quê? Uma cidade, simboliza a cidade. Letra E, o limite de cada porção de terras. Ele é dividido através de uma linha, é a linha que determina o limite. Letra F, a presença dos cursos d'água, rios, riachos por linhas azuis, né? Os corpos de águas é da cor azul, é a linha azul que determina rios e águas. Letra G, a orientação do espaço de áreas representadas através da rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, que a gente já estudou. Letra H, a explicação das cores e dos símbolos utilizados no mapa é representado pela legenda. Letra I, a origem das informações do mapa tem que ser a fonte que vai dar a origem. E na letra J, as linhas de referências de localização da área do mapa são os paralelos e os meridianos. No finalzinho a gente tem uma revisãozinha só para vocês verem que são os paralelos e meridianos que eu coloquei também na aula passada. Segundo, há algum outro elemento empregado aqui, ó, há algum outro elemento empregado no mapa em que você escolheu e que não foi citado acima? Qual? E o que ele indica no mapa? Compartilhe, né? Se você tiver, certo, algo para compartilhar, vocês podem colocar aqui na própria plataforma, né? Eu visualizei tal coisa, ok? Vamos agora para a página 49, terceira questão. Reflita sobre a seguinte questão: seria possível entender a informação do mapa sem indicação desses recursos cartográficos? A resposta seria não. Por quê? Porque esses elementos do mapa eles indicam a compreensão de cada detalhe. Eles indicam a compreensão de cada detalhe. E sem eles, ficaria impreciso, né? Impreciso. Ele seria uma resposta imprecisa, né? Ou impossível até de se ver os detalhes, ok? Continuando na página 49. Ao realizar as atividades da página anterior, você viu que os recursos cartográficos identificados estão presentes nos mapas atuais. Dentre esses recursos, destacamos a seguir e consideramos como os elementos necessários para
a correta leitura e interpretação dos mapas. Observe. Primeiro, ele está dizendo aí o que é a localização. Localização apresenta de forma destacada o espaço do globo onde esse mapa está localizado. Né? Se você pegar um globo terrestre, você sabe onde está o Brasil, você sabe onde está Maceió, então é a localização. O título está aqui em cima. Ó. Nesse caso aqui desse mapa, é um mapa político, então ele apresenta o tema do assunto que está sendo abordado, que é um mapa político. Ele vai mostrar as divisões dos estados, dos países, as capitais. Esse é um mapa político, certo? Coordenada geográfica são determinadas pelas linhas imaginárias, paralelos e meridianos que auxiliam na localização. No caso aí você tem a linha do Equador, que é a coordenada que divide o Brasil em norte e o Brasil em sul. Abaixo da linha do Equador é considerado sul. Acima da linha do Equador é considerado norte. Outra linha imaginária que está aí é o Trópico de Capricórnio. Como o Brasil está entre os trópicos, ele é um país tropical. Ele está entre o Trópico de Capricórnio e depois da linha do Equador, lá em cima, lá perto do México já, é o Trópico de Câncer. Então o Brasil está entre os trópicos, ele é considerado um país tropical. Outro ponto aí, a legenda. Mostra o significado de símbolos e cores utilizados no mapa. Aí ele está mostrando aqui a legenda desse mapa, que é um mapa político, apenas o pontinho, que é a capital estadual, e o quadradinho, que é a capital federal, que é o Distrito Federal. Ok? Ainda tem mais informações aqui, ó. A fonte é a informação de onde ele foi tirado, né? Indica o cartógrafo ou instituição que produziu o mapa. A orientação tem a rosa dos ventos que a gente viu ali e tem a escala aí, ó. Essa escala, gente, se você pegar uma régua e medir, vai dar aproximadamente sempre 1 centímetro, né? Aproximadamente não, ele sempre vai mostrar 1 centímetro. 1 centímetro nesse mapa é o que vale esse valor aí. Neste caso, você tem 390 quilômetros. 1 centímetro no mapa quer dizer 390 quilômetros. 2 centímetros no mapa é 390 vezes 2. 3 centímetros no mapa é 390 vezes 3. Certo? Então isso também engloba um pouquinho da matemática. O que é a escala? A escala é a relação matemática entre o que é real e a sua representação no mapa, indicando quantas vezes a realidade foi reduzida. Ok? Vamos continuar agora aqui na página 50. Os elementos que compõem os mapas viabilizam a leitura da informação a ser transmitida ao leitor por meio do uso de cores e símbolos. A seguir, estudaremos melhor alguns recursos cartográficos, os quais estão presentes nos mapas e também em outros dados de representações cartográficas, como maquetes, globos, plantas, que não estão falando aqui, que são as plantas cartográficas. Então, ó, a escala, o que é a escala? A escala é a redução da realidade. Vamos imaginar a sala de aula aonde você tem a lousa, que é o quadro, tem o armário, tem a porta, tem as cadeiras, tem o professor. Aqui ele está dizendo que a escala dessa sala, certo, equivale a 1 para 5.000. 5.000 quer dizer 5.000 centímetros, certo? Aí você tem que transformar os centímetros para ver em quilômetro ou em metro, né? Se 100 centímetros vale 1 metro, 5.000 centímetros vale quantos metros, certo? Vale 50 metros, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Esse mapa é muito diferente daquele da página anterior, porque além de representar um espaço menor, ele está apenas... esse mapa, ele só pode ser representado porque foi feita uma redução da realidade, pois ficaria impraticável reproduzir determinados espaços com esse tamanho, em tamanho real. Ou seja, se eu pegasse aquele mapa que você viu na página anterior e colocasse a sala de aula, é impossível, porque ele não está representando a realidade da sala de aula. Então, quanto menor a escala, maior é a projeção do mapa. Agora, quanto maior for a escala, a gente pode ver os detalhes do mapa, certo? Nesse caso aí, você está vendo que a escala da página anterior era 300, né? 390 era 1 para 399
quilômetros, era 1 para 399 quilômetros, e aqui nesse caso ele está dizendo 1 para 5.000 centímetros. Então, quanto o número for maior, a escala, certo? Ela vai ter menos detalhe. Quando o número for menor, no caso aqui centímetro, estou trabalhando com centímetro, eu vou ter mais detalhes, né? O número maior lá, da página anterior, 390 quilômetros, ele é maior o número, mas eu tenho poucos detalhes, eu não posso ver uma sala de aula. Quando o número for menor, aqui ó, 5.000 quilômetros, 5.000 centímetros, 10.000 centímetros, eu estou tendo um número menor, mas eu estou vendo os mais detalhes, eu estou vendo aqui as cadeiras, estou vendo o professor, é isso que ele quer dizer aqui, ok? Vamos aqui continuando na quarta questão, ó. Observe mais uma vez o mapa político do Brasil da página anterior. Imagine que nas suas próximas férias você irá visitar as capitais de Rondônia, Pará e Goiás nessa ordem. Então, primeiro você vai para Rondônia, depois você vai para a capital do Pará, que é Belém, depois a capital de Goiás, que é Goiânia. Então, você começa em Rondônia, capital de Rondônia, Porto Velho. De Porto Velho você vai para Belém, de Belém você vai para Goiás. Aí vocês vão fazer primeiro, certo? A distância em centímetro. Achando a distância em centímetro desse mapa, você vai multiplicar por 390 quilômetros, certo? O total vai dar 2.525 quilômetros. Desculpe, 2.535 quilômetros. Confere se está certo aí pelos seus cálculos. Quantos quilômetros, letra B, quantos quilômetros você percorrerá por esse trecho de Rondônia ao Pará? De Rondônia ao Pará, no caso, de Porto Velho até Belém, de Porto Velho até Belém, é pela capital, viu, gente? Você vai percorrer 1.365 quilômetros. E de Belém a Goiânia, você vai percorrer 1.170 quilômetros, certo? Seria bom fazer com a régua, mas aí você pode fazer para verificar, ok, gente? Continuando na página 51. Na página 51, ele vai aqui explicar que a escala utilizada nesse mapa para a redução da realidade pode ser observada no canto inferior esquerdo. Esse tipo de apresentação é conhecido como escala gráfica. Então, olha aí o que é a escala gráfica aqui do lado. É uma representação que ele está dizendo que aquele centímetro vale, nesse caso aqui, 20 quilômetros. Já a escala numérica, ela vai fornecer os números. O que é uma escala gráfica? Representa por uma linha graduada semelhante a de uma régua, na qual são representadas as proporções de redução do terreno em relação ao mapa. A vantagem desse formato da escala é o fato que podemos ler facilmente a proporção. Pegar a régua e ver, poxa, 1 centímetro no mapa vale 20 km, 2 centímetros no mapa vale 40 km, 3 centímetros no mapa vale 60 km. Essa é a explicação aqui. Em vez de usar a escala gráfica, a redução de uma área pode ser representada pela escala numérica. A escala numérica aqui, que é uma redução, certo? Está relacionando 1 centímetro na medida do terreno na unidade de 100 centímetros. Ou seja, tá aqui, ó, do lado, 1 para 5.000 é igual a 1 sobre 5.000, certo? Esse 5.000 aí que ele tá dizendo aqui, ó, 5.000 é o denominador, indica a medida da realidade. Já o número 1 é o numerador que indica o mapa. Então, lê-se 1 para 5. Esses dois pontos que tá aí significa para, que é a leitura que é dada, certo? Se fôssemos utilizar a escala numérica no mapa político do Brasil da página 49, como ele ficaria? Eu teria que transformar, certo? A página 49, eu teria que transformar esses 390 quilômetros para centímetro. Depois de transformar em centímetro, ele vai ter aí, ó, 1 para 12 milhões. 1 para 12 milhões seria a escala utilizada. A escala numérica é geralmente utilizada para representar espaços menores, como eu tinha explicado, certo? No caso de uma representação de grandes dimensões como o território brasileiro, é mais adequado utilizar a escala gráfica
Caso contrário, deveríamos transformar os quilômetros em centímetros. Foi isso que a gente fez quase agora. Como são essas conversões cartográficas? Retorne ao seu atlas, o mapa que você escolheu para a atividade 1, da página 48. Observe que nele, além da escala, do título, da orientação, entre outros elementos, há alguns símbolos que ajudam na leitura e na correta interpretação dos mapas. Esses símbolos compõem as chamadas convenções cartográficas, os quais são utilizados internacionalmente com o objetivo de estabelecer uma padronização para a confecção de todos os tipos de mapa, o que permite que eles possam ser lidos e compreendidos em qualquer lugar do mundo. Para cada tipo de mapa, há um conjunto específico de símbolos. Vamos ver aqui, ó, como são esses conjuntos, né? É uma linguagem universal isso aqui, certo? Onde ele vai mostrar aqui um símbolozinho, né? O símbolo do museu, o símbolo do hospital, que é uma cruz vermelha, o símbolo do cemitério, que são várias cruzes, o zoológico, que eles colocam os animais, o aeroporto, que é uma plaquinha onde tem um avião, o símbolo das barcas, o do shopping, que é um símbolo de compras, etc. Então, é uma série de fatores, certo? Os naturais, lá no canto, ó, gente, onde você tem o rio, o riacho, a área alagada, etc. Ok? Então esses são símbolos, certo? Que são utilizados em cada mapa, seja ele em qualquer livro, módulo, atlas, etc. Sexto, verifique quais desses símbolos fazem parte do mapa que você escolheu em seu atlas para a atividade 1. Mostre a um colega e você pode tirar foto e compartilhar com o seu colega, certo? Quais são esses elementos e como eles são nomeados? Depois observe o mapa que seu colega escolheu e veja as semelhanças. Então, como são mapas diferentes, então eles vão ter simbologias, pode ser iguais ou diferentes, ok? O emprego das convenções cartográficas pode ocorrer com diferentes tipos de símbolos. Vamos ver quais são esses tipos de símbolos. Eles são os símbolos pontuais, página 52, viu? Símbolos pontuais, que representam elementos existentes em localidades, ou seja, pontos específicos. É o caso da localização de hospitais, que a gente mostrou ali, certo? Os lineares, que é por uso de linhas, representam elementos que compreendem grande extensão com largura regulativamente pequena, como rios, estradas, ferrovias. E tem os símbolos zonais, que eles vão utilizar o uso de figuras geométricas que indiquem áreas de limitação da ocorrência de fenômenos como represa, praia, lago, como foi visto aí, ok? Página 53. Volte ao quadro de símbolos cartográficos da página anterior e com os seus colegas identifique os demais símbolos pontuais, lineares e zonais, certo? Eu não vou pedir para você olhar para o seu colega, mas aqui a gente pode verificar, né, que os pontuais, eles são representados pelo museu, hospital, zoológico, shopping, etc, certo? O segundo, que está no meio, eles são os lineares, rios, ferrovias, lá no canto, no meio do canto, certo? Rios, ferrovias, rodovias. E já os zonais, eles vão utilizar cemitérios, terrenos alagados, lagos. Então, ó, o cemitério, ele tá como zonais, certo? Terrenos alagados, lá no cantinho, ó, ele é o quê? Zonais. Os lineares, ferrovias, né, são linhas, né, vocês vão ver pelas linhas. Ah, professor, a representação da hidrografia da rodovia pode ser utilizado como lineares? Pode sim, que a gente viu isso, ok? Os elementos do mapa, título, orientação, fonte, juntamente com as convenções cartográficas, símbolos, compõem a linguagem cartográfica. Oitavo, ele pede para que você faça há símbolos utilizados em mapas, ele pede para você fazer uma pesquisa na internet e ilustre no quadro a seguir alguns do que você tenha encontrado. Então,
além desses símbolos da página 52 que a gente viu, se tiver alguns, você puder colocar aí, você coloca, ok? Vamos agora explorar esta representação. Estamos na página 53. Agora que você conheceu os elementos das partes de convenções cartográficas existentes em um mapa, volte à página 49 e faça o que se pede. Letra A. Identifique alguns símbolos presentes na legenda do mapa, escrevendo a seguir o que eles significam. Certo? Os mapas, o que eles significam? Os mapas apresentam símbolos de rios, estradas, rodovias e eles cidades e limites territoriais, né? Na letra B, os símbolos presentes na legenda representam aspectos naturais ou humanos. Eles apresentam aspectos humanos, pois capitais, distritos são produtos de uma sociedade, certo? Vamos agora ver os tipos de mapa. Antes de ver os tipos de mapa, eu quero que você preste atenção nesse vídeo aqui, da escala, né? Só para a gente fixar mais sobre a escala. Então, a escala cartográfica, antes de mais nada, ela serve para manter uma relação de proporção entre o objeto real, né, e o que está sendo e a sua representação, certo? E aí eu coloquei essa fórmula para vocês para facilitar o entendimento. Lembrando que o Dzão é a distância real, o E a escala e o Dzinho a distância no mapa, certo? Uma outra coisa também que tem que lembrar, não tem jeito, é a questão das medidas, né, da escalinha aqui. Como eu já falei para vocês, a maioria dos exercícios pedem centímetro para quilômetro, mas às vezes aparecem alguns com outras unidades, certo? Lembrando o seguinte, eu vou explicar rapidinho aqui. Toda vez que nós estamos vou aqui rapidinho indo, só né, a cada casa que nós estamos pulando, agora eu consegui dar o pause. Vou explicar aqui o que foi que ela fez. Ela colocou uma fórmula onde o D, que é a real, a distância real, está em cima, o E está embaixo e o Dzinho está do lado. O Dzinho significa a distância que está no mapa. Então, nas questões que a gente fez, Goiás, Goiânia, Belém, Goiânia. Então, o que foi que ela fez? Se eu for fazer uma fórmula para cada um de vocês, como seria essa fórmula? Seria basicamente isso aqui, ó. Presta atenção. Ele pegou o Dzão igual a E multiplicado por Dzinho. Então, como seria isso? Ó? Dzão. Dzão quer dizer o quê? Distância real. Dzão quer dizer distância real. Eita, que agora eu saí do... assim. Beleza, vou pegar aqui, ó, gente. Dzão é igual a distância real. Como é que eu vou achar a distância real? Ela botou ali na forma. Dzinho multiplicado pela escala. Dzinho multiplicado pela escala. Então, como é que eu vou achar a distância real? Pegando a distância que está no mapa e multiplicando pela escala. Como a escala, por exemplo, a escala vem assim, ó, 1 para 1000. O que quer dizer 1 para 1000? Quer dizer que 1 centímetro no mapa vale 1000 centímetros. Esses 1000 centímetros, pessoal, esses 1000 centímetros eu posso transformar ele em quilômetro, né? Mas aqui nesse caso eu posso transformar apenas para metro, que é uma redução. No caso de 1 centímetro no mapa, se eu tirar o primeiro zero, eu vou deixar ele com... desculpe, se eu pegar esse 1000 centímetros aí e transformar ele para metro, eu vou ter 10 metros. Olha o que é que ele está fazendo aqui, ó. Ele excluiu 2 zeros e transformei em metro. Agora eu vou pegar um valor maior. Vamos pegar um valor maior. Vamos pegar aqui 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. Olha como é que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu pego os 100 mil, né? E vou transformar ele em... já está em centímetros. 100 mil centímetros, né?
Se eu excluir dois zeros, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Tirei dois zeros, ele ficou transformado em metro. E se eu excluir os 3 zeros agora, eu transformo ele em quilômetro, ó, 1 quilômetro. Então, ó, 1000 metros vale 1 quilômetro. E 100.000 centímetros, certo? Vale 1000 metros. É a conversão. Nesse caso, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Deixa eu descer mais. Eu tenho um mapa de escala. Escala do mapa 1 para 200.000. E eu tenho uma distância. Maceió para Penedo. Maceió para Penedo. No mapa, na realidade, Maceió para Penedo vale 180 quilômetros. Maceió para Penedo vale 180 quilômetros. Como é que eu vou transformar? Aí agora eu vou ter que fazer... Eu já tenho os valores da escala, certo? E da distância real. Olha aqui, ó, que ela está falando. Eu tenho a escala e a distância real, certo? Então, Dzinho é igual a esse valor aqui, a distância real, dividido pela escala. Dzinho é igual ao valor, que valor? O valor da distância real, que é 180 km, dividido pela escala. Então, vamos pegar aqui, pegar os 180 km. Primeiro, a gente sabe que aqui é 200.000 centímetros, certo? 200.000 centímetros. E os 180 quilômetros, ele vale quantos centímetros? Certo? Quantos centímetros? Aí eu tenho aqui, ó, 180. Se eu colocar 3 zeros, ó, 1, 2, 3, eu vou ter 180.000 metros. 180.000 metros. Metro e centímetro é diferente. Aí eu preciso colocar mais 2 zeros. Mais 2 zeros. Eu vou ter o quê? Olha aqui, ó. Tira esse pontinho daqui. Eu vou ter 18 milhões de centímetros. 18 milhões de centímetros. Se você pegar a distância real, que é isso que ele está falando lá em cima, aqui no vídeo da coleguinha, ó. Distância real e dividir pela escala, primeiro eu vou ter que excluir. Vamos contar aqui quantos zeros tem aqui, ó. 5 zeros. Se eu excluir, eu tenho aqui, ó, escala 2. Escala igual a 2, certo? Se eu pegar os 18 milhões de centímetros e excluir 5 zeros, olha, sobrou quanto? 180. Dzão igual a 180, certo? Aí para eu achar o Dzinho, eu vou dividir o 180 por 2. Então é 180 dividido por 2, que vai dar 90. 90 o quê? Centímetro. Por quê? Porque eu estava em quilômetro, peguei e a distância do mapa é em centímetro, certo? Vamos continuar aqui o vídeo, presta bem atenção. Nesse sentido, nós estamos dividindo por 10, ok? Lembrando que se o número está em centímetros, certo? Ficando por 10, certo? Desculpa o barulho. Não precisa se desculpar, não. Tá travando aqui o meu. Deixa eu ver aqui, gente. Então, descarta isso aqui. Só para ver 1, 2, 3, 4, 5. Uma questão. Eu peguei. Ó, ela pegou. Presta bem atenção. Ajuda aí, gente. Na manivela a estrada possui uma linha reta de 13 km. Então ele já te deu a distância real. E ele te deu a escala. Em um mapa cuja escala é 1 para 500.000. Qual o tamanho da representação em centímetro? Então ele quer o quê? O Dzinho. Então você vai pegar os 13 quilômetros e vai dividir pela escala. O que a gente faz com essa escala? Para ficar melhor a conta, transforma em quilômetros.
Vamos cortar 5, 0, 13 dividido por 5, ok? Isso, essa conta aqui, vai dar 2,6. Certo? 2,6 o quê? Centímetro. Então o que é que ela fez? Ela pegou a fórmula, né? E toda vez que for utilizar a fórmula, a gente vai apresentando os valores, certo? Nesse caso aqui, se eu pedir o Dzão, que é o valor real, eu vou ter o quê? O Dzinho, distância do mapa, multiplicado pela escala. Se eu pedir a distância real, eu tenho a distância do mapa multiplicado pela escala. Agora, se eu pedir a distância no mapa, eu tenho que pegar a distância real e dividir pela escala. Ok? Foi isso que ela fez aqui, ó. Pegou a distância real, 13, e dividiu pela escala. A escala já transformada. Ok? Vamos lá. Tipos de mapas. Tipos de mapas. Tipos de mapas. Os mapas, gente, eles serão apresentados de acordo com o seu título, né? A versão que ele vai mostrar para você, a característica que ele vai estar apresentando, né? O número 1 aqui, ele está apresentando um tipo de mapa onde está mostrando os rios. O número 2 eu estou mostrando os rios, estados, cidades, né? Já o número 3 eu estou mostrando aqui com a legenda, né? Desculpe, eu errei. É o número 1, ele está mostrando os rios, certo? O número 3 que está do lado, ele está mostrando estados e alguns rios, então mapa político. E o número 3, o número 2 aqui, que está embaixo, o número 2, na página 54, ele está mostrando uma legenda, né? Bauxita, calcário, cassiterita, chumbo, né? Que são minérios. São minérios. Então ele vem aqui, ó, do lado. Os mapas políticos representam limites de municípios, estados, fronteiras administrativas, países e continentes. Então, desses 3 mapas, o número 3 seria um mapa político. Os mapas físicos apresentam as diferentes altitudes, os principais corpos de águas, rios, lagos e oceanos, eventualmente as profundidades do oceano. Então seria o mapa 1, que ele está mostrando aqui, ó, o mapa do Rio Amazonas. E o número 2, né, que ele está dizendo aí, os mapas temáticos, representam os elementos ou fenômenos específicos relacionados a determinado território. Esses mapas podem ser de cunho histórico, turístico, rodoviário, de fluxos migratórios, etc. Certo? Página 55. Gente, qualquer dúvida, você volta ao vídeo para compreender, certo? Qualquer dúvida. Eu também estarei tirando dúvida nos dias colocados nas aulas, lá na sala de aula virtual, certo? Qualquer dúvida tem que falar, porque teve poucas pessoas que falaram as dúvidas, ok? Ao observar os mapas relacionados a uma descrição, você percebeu que eles atendem a vários usos e finalidades. Então, os mapas eles têm determinadas estruturas, certo? E essas determinadas estruturas elas são diferentes, elas não são iguais, certo? Consulte, ele vai aqui, ó, na página 55, ele pede para você consultar novamente o Atlas e observar os tipos de mapas. Os tipos de mapas. Então, ó, em dupla, identifique quais os tipos de são temáticos, políticos e físicos. Vocês não estão em dupla, então chama o papai e chama a mamãe para lhe ajudar. Certo? Além dos mapas, há outros tipos de representações cartográficas no dia a dia, que colaboram para a compreensão dos inúmeros espaços e lugares em que vivemos. Veja essa sequência. O primeiro aí que ele está citando, ó, mapa político, Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais. Os mapas políticos eles possuem uma escala pequena, pois
não são ricos em detalhes, certo? As cartas, aí aqui a carta de Diamantina, é um mapa da cidade de Diamantina, só que ele é um recorte com mais, um pouco mais de detalhe, certo? As cartas representam um recorte de mapas, sua escala é maior, pois revelam maior nível de detalhes. E aí tem um embaixo, que é a planta turística de Diamantina. Diamantina fica também no estado de Minas Gerais, né? A planta é utilizada para representar áreas menores. Sua escala é grande, pois é rica em detalhes. Além disso, geralmente as medidas são respeitadas e nomes das dependências ou locais eles são indicados. Agora a gente vai finalizar aqui, ó, na página 56, certo? Para depois dar continuidade na mesma aula, certo? Vou dar continuidade na mesma aula em outro vídeo, porque o vídeo está ficando muito longo, ele já está com 36 minutos aqui, certo? Terceira questão, de acordo com a observação das representações mostradas, que elemento do mapa é responsável pela principal diferença entre eles? No caso, mapa, carta e planta, o principal elemento aí seria a escala, que a gente viu. Complete a lacuna. Quanto maiores os detalhes do mapa, maior a escala, certo? Quantos maiores os detalhes do mapa, maior a escala. A gente vai continuar no próximo vídeo essa mesma lição, na página 56, no próximo vídeo.